Operação da Polícia Federal, vem pra cá. Operação da Polícia Federal prende doleiros investigados por enviar cerca de 7 milhões de reais de forma ilegal para os Estados Unidos. Durante a operação, um carro avaliado em quase um milhão de reais, ele foi apreendido. Quem vai trazer os detalhes, repórter Renato Barros, agora na tela do Cidade. Abre, Bill! Olá, André. Olá para todos que acompanham o Cidade Alerta Pernambuco desta sexta-feira. A Operação Aqua foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje e dentro dessa operação, 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros do Pina e também no Ibura, todos aqui na zona sul do Recife. A operação foi conduzida pela Polícia Federal e teve como objetivo avançar na investigação contra doleiros que atuam aqui na capital pernambucana. E aí, esses doleiros, eles praticam crimes contra o sistema financeiro nacional. Sobre isso, vou conversar com Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal aqui de Pernambuco, para explicar que tipo de crime é esse que os doleiros praticam que acabam ferindo o sistema financeiro nacional. Giovanni. Esses crimes são principalmente a de atividade clandestina de câmbio, que é quando existe aquela troca da moeda por dinheiro nacional ou estrangeiro, e também evasão de divisa. Com tudo que era arrecadado por essa organização, eles enviavam principalmente para os Estados Unidos, onde era o foco do envio do dinheiro, e aí foi necessário até a participação de autoridades americanas para que a gente pudesse, então, em mútuo acordo, saber como era que essa organização criminosa estava funcionando. A investigação da Polícia Federal, ela constatou que cerca de 7 milhões de reais foram enviados para os Estados Unidos de maneira ilícita entre os anos de 2014 e 2020. E aí, na operação desta sexta-feira, André e todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Pernambuco, foram apreendidos 10 carros de luxo. Chama a atenção um deles, avaliado em cerca de 900 mil reais. Mas essa apreensão, esses bloqueios não ficaram apenas por aí, né, Giovanni? De forma nenhuma. Além desses veículos de luxo, que foram 10, e como você bem falou, um Porsche está avaliado em mais de 900 mil reais, foi necessário também pedir o bloqueio das contas bancárias das pessoas e também dos bens, principalmente os imóveis, para que a gente pudesse, então, estar fazendo com que todos esses bens pudessem ser vendidos e esse dinheiro revertido aos cofres públicos. Como você bem falou, 7 milhões de reais é o que está sendo investigado só nesse período de 2014 a 2020, foi quando iniciou a investigação. Para você ter uma ideia, André, e para a gente fazer, claro, esse esclarecimento para quem está acompanhando aqui o Cidade Alerta Pernambuco, o doleiro é aquela pessoa que realiza uma operação de câmbio de moeda estrangeira, só que burlando a lei, de uma maneira clandestina. E aí, aqui no Recife, 2 pessoas estão sendo investigadas dentro da Operação Aqua. Esse nome, ele faz alusão a empresas de distribuição de água, na qual são pertencentes a uma das pessoas investigadas nessa operação. A primeira fase, ela aconteceu em 2020, na época, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e aí a polícia conseguiu apreender notebooks, celulares, documentos, tudo foi recolhido pela Polícia Federal. E claro, isso serviu como guia, através dos dados das investigações, para que essa segunda fase ela fosse deflagrada nesta sexta-feira. Os crimes contra o sistema financeiro nacional, pelo qual esses investigados eles estão sendo apontados pela Polícia Federal, eles podem resultar em até 10 anos de reclusão. A PF também investiga se esses envolvidos eles cometeram crimes de lavagem de dinheiro através das empresas, da qual eles são proprietários. E aí vai ser necessário também uma cooperação com o governo norte-americano, não é isso, Giovanni? Exatamente. É por isso que é necessária essa parceria, para que a gente possa entender o que eles fizeram lá nos Estados Unidos, enviando todo esse dinheiro ilicitamente, e também o que aconteceu aqui no Brasil. Como aconteceu aqui no Brasil, a gente já tem todos esses mecanismos necessários para entender como era que funcionava, haja visto que foi analisado e feito perícia em todos os equipamentos e documentos que foi apreendido na primeira fase, que aconteceu em fevereiro de 2020. Agora é realmente esperar a conclusão das investigações e novos fatos, novas pessoas podem estar envolvidas e ser identificadas na análise de toda essa documentação que foi sendo apreendida. Então, necessário realmente daqui para frente se debruçar cada vez mais na análise da documentação para que a gente possa então estar desarticulando completamente essa organização criminosa. Muito obrigado, Giovanni Santoro, pela participação. Com imagens de Eric Nascimento, Renato Barros para o Cidade Alerta Pernambuco.